Mas ao falarmos de mortes prematuras, nós temos uma figura ímpar no Espiritismo, uma figura marcante, Francisco Cândido Xavier. Ele dedicou, dentre muitos dos trabalhos de psicografia, de livros, de ensinamentos, teve um trabalho muito grande no processo da mediunidade, ligações com espíritos diversos, a sintonia, toda uma dedicação, todo um treinamento regado dentro da pobreza, das limitações, das dificuldades, onde ele não tinha o mínimo de condições de desempenhar isso de outra forma. Porque muitas vezes imaginamos que uma pessoa dessa deveria ser carregada no colo, deveria usufruir de situações materiais favoráveis e que pudesse também estar dentre pessoas de alto galardão, pessoas inteligentes. Foi tudo o contrário. Assim como o Cristo. Chico andava maltrapilho, com vestes muitas vezes doadas. Ele era uma pessoa alegre, brincalhão, falava alto, ele ria alto, segundo algumas histórias que eu li sobre ele. Era uma pessoa que chamava atenção por onde andava. A sua simplicidade muitas vezes tornava inacreditável aquilo que ele era capaz de fazer. E uma determinada noite, dentre de seus muitos trabalhos, ele estava com 5 médiuns dentro do salão. Médicos psicógrafos. Essa história foi contada por Divaldo Franco. Ele era um desses médiuns. E durante a reunião, durante o estudo do Evangelho, as cartas eram psicografadas. Os mais diversos assuntos, os mais diversos espíritos e as mais diversas comunicações. Uma mulher, no meio da multidão, no meio daquelas pessoas, percebeu que a mensagem era para ela. Pois afinal, havia sido vítima de um acidente de carro, onde o carro bateu num muro, e ela e o marido foram jogados para fora do carro, e os 3 filhos no banco de trás ficaram presos dentro do carro. E o carro começou a pegar fogo. Como era um local habitado, havia um posto de gasolina perto, logo aglomerou várias pessoas para ver, e o carro se incendiando. E correram as pessoas para ver, para ajudar, para acudir. E o fogo se alastrou numa rapidez tão grande. E ela correu para tentar salvar os filhos. 3 filhos. Seguraram ela. E ela quis ir. Me solte que eu quero ir. E seguraram porque, afinal de contas, se ela fosse, seria mais uma vítima. E o fogo tomou conta de tudo. E as 3 crianças ficaram no carro. E ela foi contida por várias pessoas que temia que fosse morta junto com eles. E na narrativa da carta, o filho conta. Quando você tentou nos tirar de lá, foi contida pelas pessoas.
sentimos um leve sono. E assim que despertamos, estávamos como em um hospital. Ao lado da tia Clarice e o vovô Antônio. E fomos logo perguntando: onde estão o papai e a mamãe? Eles não virão nos visitar? Tia Clarice: não, filhos. Vocês é que terão que visitá-los, porque eles não se encontram conosco. Olha que interessante. Ao invés, da visão da morte, da tristeza, da perda, a situação era o contrário. Eles teriam que visitar os pais na terra, encarnados. Foi quando conseguimos visitar papai e mamãe e vi ele deitado, chorando, num hospital. E mamãe sobre ele pensando em suicídio. Ficamos preocupados. E dissemos a ela, em volta, e sabíamos que ela não conseguiria nos ver: mãe, tenha paciência, nós estamos bem. Não pense em suicídio. Não faça isso. E ela estava tentando acabar com a própria vida. Porque imagina a tristeza, a aflição de uma mãe. Perdeu 3 filhos naquela situação. Isso tudo na psicografia. Aproveitamos para agradecer que você tenha adotado o pequeno André. Já tinha se passado um tempo e ela resolveu adotar uma criança chamada André. Logo após a mensagem consoladora, a mãe disse a Divaldo Franco: Divaldo, você não sabe o que é o desespero de uma mãe ao ver os seus 3 filhos morrerem queimados. E não me arrependo de não ter, e me arrependo de não ter atirado também nas chamas e ter morrido junto com eles. Até hoje não me perdoei. Além da perda, ela ainda carregava a tristeza de não ter tomado essa decisão ou não ter conseguido desencarnar junto dos filhos. Porque no pensamento dela, estando desencarnada, estaria bem melhor do que conviver com aquela ausência. Não é isso? Até hoje não me perdoei, mas graças a Deus, hoje eu tenho a certeza de que eles estão vivos. Porque as crianças colocaram mais alguns detalhes na psicografia. Falaram sobre suas roupas, sobre os seus pertences, sobre os presentes e mais algumas minúcias durante a carta. E aquela mulher sai como que flutuando pelo salão, consolada pela imortalidade da alma e pela doutrina espírita. Chico Xavier, ele tem no seu histórico mais de 20.000 cartas consoladoras. Existe aquele filme As Mães de Chico Xavier, onde ele entregava, noites adentro, várias cartas para mães inconsoláveis. Mães tristes, mães desgastadas e desenganadas pela vida. Quantas alegrias ele não deve ter trazido para essas pessoas.